Bom dia! Eu sou a Mai e hoje eu quero falar um pouco sobre o caos que passava na minha cabeça enquanto eu desenhava isso. Sim, isso é sobre mais uma fanart aquela famigerada série de Minecraft bem famosa, que eu acho que ninguém mais aguenta escutar sobre isso. Mas como eu gosto muito, lá vou eu, né? Mas eu já vou afirmando que essa série não é o grande tópico aqui, mas sim sobre o sentimento e sobre a frustração que foi criar toda essa ilustração. Eu já queria começar também ressaltando que eu não sei exatamente sobre o que eu estou falando, porque eu não domino o tópico sobre caos. Mas eu acredito que esse seja o grande ponto dele, né? Não saber exatamente do que se trata. Caos, pra mim, não é um sentimento, mas sim uma situação. Uma situação caótica é aquela situação que não existe nenhum tipo de controle e você não faz a menor ideia do que está prestes a acontecer. E como eu disse, felizmente eu não entendo exatamente sobre o que eu estou falando. Mas mesmo não sendo uma pessoa completamente louca e perdida da cabeça, eu queria com todas as minhas forças passar esse sentimento para essa ilustração. Esse sentimento de perder controle de tudo, perder o sentido do tempo, perder o sentido do seu próprio corpo, perder a sensação do ambiente que te rodeia. Era tudo isso e mais um pouquinho que eu queria demonstrar nessa ilustração. Já que, pra mim, a magia dos eventos caóticos é justamente não saber nada do que está acontecendo e não ter controle de absolutamente uma partícula dessa situação. E para muitas pessoas esse pode ser uma situação tenebrosa, pode ser um pesadelo, até mesmo uma tortura. Mas pro ponto desse elemento, para uma minoria de pessoas, essa pode ser exatamente o que essas pessoas estavam precisando, estavam esperando para a vida delas. Ou então, para uma parcela de pessoas insanas, era justamente isso que a cabeça delas estava esperando. Eu afirmo que caos não é um sentimento, mas sim uma situação, porque todo o ponto da minha luta e do meu sofrimento nesse vídeo, apesar dessa afirmação, sou eu tentando criar o sentimento de caos para essa ilustração. E sim, eu quero muito falar, pelo menos nem que seja um pouco, sobre o pânico e o meu desespero que eu estava sentindo enquanto eu tentava criar essa ilustração. Eu acho que não vai ser possível assistir nesse vídeo, mas eu tentei tantas, mas tantas vezes até eu chegar ao resultado final. Eu comecei tantas vezes nos últimos 3 dias e eu apaguei tudo. Eu apagava e tentava. E eu estava completamente sem nenhum tipo de esperança que eu poderia fazer algo de bom no fim de toda essa minha luta. E que tudo seria só mais tempo perdido, como sempre eu estava imaginando. Minha cabeça doía de tanto que eu me sentia frustrado de tentar fazer alguma coisa. Mas eu também já dou um spoiler que não é lá uma grande obra de arte, mas o fato de eu ter conseguido terminar isso com um pouco de satisfação já é um mérito enorme que eu dou a mim mesmo. E eu tenho que admitir que as pontadas de esperança que foram criadas dentro de mim foram graças ao Twitter. Sim, o Twitter foi a maior fonte de inspiração para mim. Por ser um site caótico de pessoas completamente insanas, não, mas sim porque a minha timeline, graças a Deus, ou graças às minhas escolhas, é formada de artistas que, pelo menos eu acho que são pessoas extremamente talentosas. Toda vez que eu logava no Twitter e via essas artes, toda vez que eu logava no meu Twitter e via esses artistas criando trabalhos incríveis, extremamente expressivos, com traços sólidos, era como se eu tomasse um tapa na cara de vergonha e me voltasse a essa mesma ilustração. Por mais que ela não me custou nada, por mais que ela não me fez lucrar nada, eu ainda não queria desistir dela. Não sei porquê, eu só não queria desistir dela. Ver tanta gente conseguindo fazer algo que eu queria, eu fiquei extremamente bravo comigo mesmo e extremamente frustrado comigo mesmo. Falei, não é possível que eu não consigo fazer isso. Eu tenho que tentar, eu tenho que pelo menos tirar um leite dessa pedra. Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa. Essa ilustração, ela não foi criada completamente sozinha. Ela é derivada de uma outra fanart também, dessa mesma série, bibibi, bababó. Mas ela é sobre uma situação diferente, mas que acaba se encaixando, que é sobre o elemento de energia. Energia e caos, acredito que, pelo menos pra mim, na forma que eu entendi como eles funcionam, vão andar juntinhos, não exatamente iguais, mas vão acabar se encostando. Então, graças a essa fanart anterior, eu continuei encucado, eu continuei frustrado em não conseguir o que eu queria esse tempo todo, que era conseguir
criar essa sensação de caos e de universo e de coisas derretendo ao seu redor. Acredito que essa também seja uma boa forma de expressar o que eu queria sentir, é a sensação de derretimento. Sensação essa que eu acredito que seja muito influenciada por causa de algumas músicas que eu escuto e que também me trazem essa sensação de caos e energia. Para caso alguém esteja curioso que música é essa, ou que artista é esse, o principal responsável desse sentimento é, não sei se é um artista, não sei se é uma banda, chamado de Nero's Day at the Disneyland. Não sei se eu falei certo, mas eu vou escrever em algum lugar. Alguma dessas músicas eu não vou saber exatamente qual, mas cria essa sensação de fios queimando, de coisas derretendo, e isso é o que mais me inspirou a compor toda essa ilustração. Mas, Amai, você ficou tão preocupado, você ficou tão encucado e perdeu tanto tempo da sua vida e ainda remédios para dor de cabeça só por causa que um pato, numa série de Minecraft, escolheu o elemento de caos? Sim. Acredito que essa é a magia do cérebro humano. Criar situações, ser dramático. Essa que é a coisa boa das fanarts. Tá, mas você sabe o porquê desses elementos, do porquê a pessoa ter escolhido isso, qual o propósito, qual é a força desse... Não, eu apenas via algumas fanarts, achei bonito e falei, tá bom, agora eu quero expor isso, eu quero botar isso em prática de alguma forma. E aqui estou eu, perdendo noites de sono, mas pelo menos botando isso pra fora e não me agoniando até as 5 da manhã na minha cama. Então, só pra fechar esse breve vídeo sobre esses breves delírios que eu tive, eu gostaria muito de agradecer 2 artistas em específico. Não me conhecem, não me seguem, não fazem a menor ideia de quem eu sou, mas são graças a essas pessoas que eu me senti obrigado a tentar o meu melhor. São essas pessoas, Arad e Tutilium. Eu não sei se eu escrevi certo, mas vai estar o arroba do Twitter dessas pessoas aqui na minha tela. E antes de me despedir, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Eu espero que você, artista, seja ilustração ou pintura, escultura, música, qualquer outra coisa, eu espero que você se sinta um pouco mais acolhido em saber que existem pessoas que se sentem completamente desesperadas para conseguir fazer sair alguma coisa que preste. Porque eu sou assim. Eu sou completamente desesperado pra tentar o meu melhor, mas mesmo assim eu creio que eu não chego nem nos meus 50%. Eu dou o meu melhor e acima de tudo eu tento, desisto, volto, tento, desisto, apago, finjo que nada aconteceu. 5 anos depois eu tento de novo, eu tento. Vai ter aquelas criaturas abençoadas por Jesus Cristo que na primeira, na segunda ou na terceira tentativa vai fazer tudo perfeito como imaginava e ainda vai falar, não, acho que não tá tão bom. Mas vai ter a maioria das pessoas, assim como eu, que vai ter que se ferrar muito e vai ter que ficar tentando e batendo a cabeça contra a parede para conseguir criar alguma coisa boa. Eu não vou me alongar muito mais agora e vou deixar o resultado final com vocês. Boa noite!